Milagres e sinais sempre nos seguirão. O mundo há de ver que é sobrenatural. A ti, Cristo, Rei Salvador, entregamos todo o mundo e será cheio da tua glória. A ti, Cristo, Rei Salvador, entregamos todo até a tua glória. A ti, Cristo, Rei Salvador, entregamos todo o louvor. Até a tua glória encher a terra, nós faremos teu nome grande. E seguirei dançando, e seguirei louvando, não pararei até que te conheçam. E seguirei dançando, e seguirei louvando, não pararei até que te conheçam. E seguirei dançando, e seguirei louvando, não pararei até que te conheçam. E seguirei dançando, e seguirei louvando, não pararei até que te conheçam. E seguirei dançando, seguirei louvando, não pararei até que te conheçam. Eu seguirei, eu seguirei, não pararei até que te conheçam. A ti, Cristo, Rei Salvador, entregamos todo o louvor. Até a tua glória encher a terra, nós faremos teu nome grande. A ti, Cristo, Rei Salvador, entregamos todo o louvor. O mundo te conhecerá e será cheio da tua glória. E seguirei dançando, e seguirei louvando, não pararei até que te conheçam. E seguirei dançando, e seguirei louvando, não pararei até que te conheçam. E seguirei dançando, e seguirei louvando, não pararei até que te conheçam. E seguirei dançando, e seguirei louvando, não pararei. E seguirei dançando, e seguirei louvando, não pararei até que te conheçam. Não pararei, não pararei, não pararei, não pararei, não pararei até que te conheçam. Não pararei, não pararei, não pararei, não pararei, não pararei até que te conheçam. A ti, Cristo, Rei Salvador, entregamos todo o louvor. Toda a terra, glória encher a terra, nós faremos teu nome grande. A ti, Cristo, Rei Salvador, entregamos todo o louvor. O mundo te conhecerá, será cheio da tua glória. Vamos orar juntos que milagres e sinais sempre nos seguirão. E todo o mundo há de ver que nosso Deus é sobrenatural. Milagres e sinais sempre nos seguirão. O mundo há de ver que é sobrenatural. A ti, Cristo, Rei Salvador, entregamos todo o louvor. O mundo te conhecerá e será cheio da tua glória. A ti, Jesus, a ti, Cristo, Rei Salvador, entregamos todo o louvor. Até a tua glória encher a terra, nós faremos teu nome grande. Não pararei, não pararei, não pararei, não pararei, não pararei até que te conheçam. Não pararei, não pararei, não pararei, não pararei, não pararei até que te conheçam. Diz ao teu irmão, não pararei, não pararei, não pararei, não pararei, não pararei até que te conheçam.
Romanos 4,17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Ora, e nós estávamos a pensar que podíamos almoçar hoje. Não é comida nem bebida. Pois, não é só, mas também é. Mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Diz comigo, o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Nós, a semana passada, vimos que o reino de Deus tem 3 características principais: justiça, paz e alegria, as quais só se encontram no Espírito Santo. Diz comigo, Espírito Santo, meu ajudador. O Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Trindade e Ele é o nosso ajudador. É Ele que traz paz, é Ele que traz alegria, é Ele que traz justiça à nossa vida. Amém? Viver em justiça significa estar reto diante de Deus, pelo perdão e pela redenção que recebemos através da morte e ressurreição de Cristo. Atuar da mesma forma que Deus atua e submeter-nos a Deus. Diz comigo, submeter-nos a Deus. Diz de novo, eu me submeto a Deus. Aleluia. A paz, assim como outros benefícios, vem como resultado de termos sido justificados por Jesus Cristo. Nunca nos sentiremos satisfeitos sem a paz de Deus no nosso coração. A única forma de encontrar paz é submeter-nos ao governo de Deus e recebendo a sua justiça por meio de Jesus Cristo. Quando a justiça entra nos nossos corações, produz paz, descanso e segurança eterna. Diz comigo, segurança eterna. Muitas pessoas procuram segurança em alguma coisa. Eu quero dizer que a sua segurança, ela só está em Cristo Jesus. Ela só está em Cristo Jesus. E é o Espírito Santo de Deus que nos assegura essa paz eterna. Não procure paz noutro sítio, porque ela não existe. A única paz que assegura a eternidade na nossa vida e a paz eterna em nós é Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o que era, o que é e o que há de vir. Ele é o Senhor, Ele é a nossa paz, Ele é a alegria, Ele é o gozo, Ele é a justiça. Aleluia! Lá no livro de Neemias, e estamos a falar de alegria, diz, ide, comei as gorduras, bebei as doçuras. Mas acaba dizendo assim, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Diz comigo, a alegria do Senhor é a minha força. Diz aí alguém que está ao teu lado, a alegria do Senhor é a tua força. Diz a outra, a alegria do Senhor é a tua força. Quem é que está aqui que diz, eu não tenho força? Glória a Deus, se tu dizes que não tens força, deixa que a alegria do Senhor seja a tua força, porque a tua força vai vir do Senhor, ainda que tu digas que não tens força em ti mesmo, pois a força vem do Senhor, a alegria vem do Senhor, o poder vem do Senhor, do alto, porque é Ele que abre as janelas do céu sobre a nossa vida e nos dá cura, nos dá paz, nos dá alegria, transforma a nossa vida. Diz comigo, o reino de Deus traz alegria à minha vida. Aleluia! Sabes, há uma diferença entre alegria e felicidade e gozo. A felicidade pertence ao âmbito da alma, enquanto que o gozo pertence ao âmbito do espírito. A felicidade é alguma coisa flácida, que passa. É alguma coisa que é passageira. É a alma. E a alma vai pelos sentimentos.
Mas o gozo vem do Espírito e ele permanece para sempre. Porque aquele que busca ao Senhor, ele permanece para sempre. Não ouvi nada. Estão cá? Estão cá? Sabes, muitas pessoas pensam, quando se vai à igreja não posso fazer barulho. Se calhar porque Deus se assusta. Mas se Deus diz que a alegria é a nossa força, como é que nós vamos expressar a alegria tendo assim? O homem é um ser que se comunica com Deus pelo seu Espírito. Não é pelas suas emoções, é pelo seu Espírito. E o gozo de Deus que vem do seu Espírito faz com que o homem se alegre e a alegria transborde e ele possa saltar, possa se alegrar, possa dizer: a alegria do Senhor vive dentro de mim e eu sou forte no poder e na alegria do Senhor. A felicidade está ligada às coisas exteriores, às circunstâncias externas. Dependendo da natureza, das circunstâncias, nos sentimos felizes ou tristes. O estado das circunstâncias da vida muda com frequência. É assim como o frio e o calor. Tão depressa temos frio, como temos calor. A felicidade muda. Porque se há uma circunstância que nos faz alegrar, nós nos alegramos. Se há uma circunstância que nos faz ficar triste, ficamos tristes. Mas o gozo e a alegria de Deus não tem nada a ver com isso. É do nosso espírito. Produz paz, produz alegria contínua. Não ouvi nada. Não ouvi nada. Não ouvi nada. Finanças, relações, saúde, o que significa que a sua felicidade está em constante perigo. Mas se você tem a sua felicidade no flácido, nas finanças, nas relações, na saúde, você vai se sentir fraco e triste. Mas se você tem o seu gozo e a sua alegria no Espírito Santo de Deus, você vai ser continuamente constante, cheio da alegria, do gozo e da paz de Deus, da justiça de Deus na sua vida. Porque a alegria sempre se relaciona com uma fonte estável que nunca muda. Não varia, nem se vê afetada pelas forças externas. Porque a alegria está baseada em Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. E essa fonte de alegria está baseada no reino, que é inabalável. Diz comigo: o reino de Deus é inabalável. Diz comigo: o reino de Deus é inabalável. Tudo na terra é abalável. O reino de Deus é inabalável. O reino de Deus puxa-se, conquista-se. O reino de Deus puxa-se do céu para a terra. Sabes como? Pela nossa adoração, pela nossa oração, pela nossa comunhão com Deus. O reino de Deus vem até a nossa vida. Jesus disse: eu busco adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Porque Jesus estava a dizer: aqueles que me buscarem, que me adorarem em espírito e em verdade, o céu vai descer até à vida deles.
O céu vai descer até à vida deles. A glória de Deus vai descer até à vida deles. Não importa as circunstâncias pelas quais possamos passar. O seu gozo é a nossa fortaleza. Simplesmente temos que estar seguros de permanecer em submissão ao Rei Jesus e ao seu reino. Então teremos paz, alegria no Espírito Santo. Segundo ponto, pessoa maravilhosa, o Espírito Santo. O Espírito Santo é o administrador, o executor do reino. Vocês não ouviram? O Espírito Santo é o administrador, o executor do reino. O Espírito Santo é o administrador, o executor do reino. Só Ele pode revelar as coisas do reino. Só Ele pode revelar as coisas do seu reino. Só Ele pode revelar as coisas do reino de Deus. Pois quem é que conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus? Assim, abra lá a sua Bíblia em 1 Coríntios 2. Oh, glória a Deus. Segundo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, perdão. 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 11. Por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Quando recebemos o Espírito Santo, nos convertemos em portadores do reino de Deus. Eu não ouvi nada. Quando recebemos o Espírito Santo, nos tornamos portadores do reino de Deus. Diz comigo, eu sou um portador do reino de Deus. Diz de novo, eu sou um portador do reino de Deus. Para onde eu vou, o reino de Deus vai. E estou aqui nesta terra para implantar o reino de Deus nesta terra e trazer o céu à terra, pela minha adoração, pela minha comunhão, pela minha intimidade com Deus, através do Espírito Santo. Aleluia! O reino de Deus é revelado em nós e através de nós pelo Espírito Santo. Amém? Quando recebemos o Espírito Santo, nos convertemos em portadores desse reino. Sem o Espírito Santo, não há reino e não há governo. Estás cá? Sem o Espírito Santo, não há reino, não há governo de Deus. Vocês não entenderam? Sem o Espírito Santo, não há reino, nem há governo de Deus.
Diz o Espírito Santo em mim é o governo e o reino de Deus na minha vida. Eu me submeto ao seu reino, ao seu governo. Uau! Aleluia! O Espírito Santo sempre trabalha na vida do povo de Deus. O Espírito Santo sempre trabalha na vida do povo de Deus. Quem é que está aqui que é povo de Deus? Quem é que está aqui que diz eu sou um filho de Deus? Quem está aqui que diz Jesus é o meu Senhor, Ele me lavou com o seu sangue, eu o recebi e Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Redentor. O Espírito Santo sempre trabalha na vida do povo de Deus. Quem é que diz eu sou o povo de Deus? Eu sou filho de Deus? O Espírito Santo sempre trabalha no povo de Deus, que se rende, que se submete a Ele. Precisas te render, precisas te submeter, porque o Espírito Santo vai e instala o reino e o governo na tua vida. Mas se tu não te renderes, não te submeteres, não há reino, não há governo. Há o teu governo e há o teu reino. Estamos a falar do reino de Deus implantado na nossa vida. Se nós não nos submetermos, não nos rendermos, não damos oportunidade ao Espírito de Deus de colocar o reino de Deus na nossa vida e de governar a nossa vida. Governamo-la nós. Depois batemos com a cabeça no chão, nas paredes, quebramos-la e disse, porquê? Porque não nos rendemos, não nos submetemos, temos o nosso reino, temos o nosso governo, mas Ele quer ser o nosso, Ele quer implantar o seu reino na nossa vida e quer governar a nossa vida. E quando Ele governa a nossa vida e quando Ele implanta o reino de Deus na nossa vida, nós somos mais que vencedor e podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Sabes, quando nós nos rendemos, nos submetemos, Ele produz grande atividade na nossa vida. Ele produz atividade espiritual na nossa vida. Milagres, curas, sinais e maravilhas. Não ouvi nada. Não ouvi nada. Quando nós nos submetemos, Ele produz na nossa vida milagres, curas, sinais e maravilhas. Ele produz vida espiritual. Alguém dizia, sobrenatural não está na Bíblia, está espiritual. Logo não é natural, é sobrenatural. É sobrenatural. Deus não é um Deus natural. Deus é o Deus sobrenatural. Ele faz coisas sobrenaturais. Ele implanta o seu reino e o seu governo sobrenaturalmente na nossa vida, quando nós nos rendemos e nos submetemos a Ele. Ele gera o sobrenatural dentro da igreja e no reino. Se o Espírito Santo fosse tirado dentro de nós, ficaríamos somente com um reino teológico, histórico, incapaz de produzir mudanças e transformações nas pessoas. Eu vou-vos voltar a dizer, se o Espírito Santo fosse tirado dentro de nós, ficaríamos somente com um reino teológico, histórico, incapaz de produzir mudanças e transformações nas pessoas. A sua palavra sempre produz fruto na nossa vida.
Ainda ontem uma mulher de Deus me dizia: a palavra falada produz frutos. E quase 20 anos depois de ser uma das minhas ensinadoras, tive a oportunidade de falar com ela. Uau! E eu dizia: Deus, ela me ensinou tanta coisa. Ainda hoje, às vezes, ouço mensagens que ela ensinou, traduzidas em português. Mas ontem, como eu tive a oportunidade de alguém teclar, falar em inglês, eu falava português, a pessoa escrevia, eu falava português, a pessoa escrevia em inglês e ela respondia em inglês. Uau! E ela disse: estamos planeando ir a Portugal. Ela já deve ter perto de 80, ou se já não terá 80. Uau! Deus é o mesmo. Aquela mulher muito magrinha, muito fininha, mas com um Deus maravilhoso dentro dela. Com um poder de Deus maravilhoso dentro dela, que é a presença do Espírito Santo. É a comunhão. Diz: o Deus dela é o meu Deus. Aleluia. A justiça, a paz e a alegria só são possíveis onde opera o Espírito Santo. Onde opera o Espírito Santo. Devemos procurar manifestar o reino em toda a sua plenitude, nas nossas vidas e no nosso mundo. Pense nisto: você não está onde está por acaso. Você não está a trabalhar lá naquele sítio por acaso. Você não está aqui hoje por acaso. Você está aqui hoje porque Deus quer que tu te movas no sobrenatural, nos milagres, nas maravilhas, nas curas, no poder espiritual. E só podes fazer isso se tu dependeres do Espírito Santo. Alô? Alô? A demonstração sobrenatural do reino só vem pelo Espírito Santo. Não por doutrina, nem por teologia. Eu vou voltar a dizer isto. A demonstração sobrenatural do reino só vem pelo Espírito Santo, não por teologia ou doutrina. Não estamos a desfazer na teologia nem na doutrina, mas o poder sobrenatural só vem pelo poder do Espírito Santo.